Amém. Jó, capítulo 1, no verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém. Essa passagem que já tem sido um privilégio nosso, em que ela tem sido trazida pelo Espírito Santo tantas vezes, e nós vemos essa situação que para muitos o entendimento ainda não funciona. Deus está falando com o diabo e perguntou ao diabo: observaste o meu servo Jó? Ou seja, Jó era conhecido de Deus mesmo. E o que nós precisamos? Ser conhecidos de Deus. E diz: ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, o que é a palavra semelhante? É parecido. Ninguém há que possa se comparar a Jó. Irmãos, a verdade nua e crua: nós temos que ser cristãos de tal maneira que ninguém possa se comparar a nós. Essa é a realidade. Jó tinha as qualidades que dificilmente se acham em alguém. Nos dias de hoje ninguém honra mais a sua palavra. Apertam a mão, diz que vai fazer, quando vira as costas na próxima esquina já esqueceu. Não tem caráter. O ser humano não tem dignidade. O ser humano não tem moral. Você não pode mais confiar na palavra de ninguém. Por isso que se inventaram os cartórios. Por isso que se inventou firma reconhecida. Que o ser humano perdeu o seu valor. Aqui está dizendo que ele era homem íntegro, homem temente, se desvia do mal, e ninguém há na terra semelhante a ele. Mas você sabe o que mais me chama a atenção? Porque Deus poderia ter dito assim: viste tu a Jó? Não poderia? Poderia. Mas Deus diz: viste tu meu servo Jó. Essas qualidades que ele tem são as qualidades com as quais ele me serve. Ele é o meu servo Jó. Não basta você ser bonzinho, íntegro, você tem que ser servo. Pessoas boazinhas na sociedade muitas vezes até aparentam ser, mas ser servo é que faz a diferença. Jesus Cristo mesmo, quando indagaram, disseram assim: bom mestre. Ele falou: ei, peraí, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus que está no céu. Jesus não quis a qualidade de bom sobre ele, porque a profecia dizia que ele era o quê? Servo. Então ele não quis apenas que os homens o olhassem bom. Não, bom é Deus. Aqui ele é servo, e depois vem as qualidades de um servo: íntegro, temente, se desvia do mal. O que aconteceu com este homem que era servo? O diabo pôs os olhos nele, quis fazer alguma coisa com ele. Por quê? Porque ele estava salgando a sociedade dele com a integridade dele, com o bom costume dele, com a moral dele, com os conceitos dele.
de servo, ele está salgando a sociedade. E o diabo veio com tudo contra Jó, quando olhou ao redor de Jó, viu miríades e miríades de anjos, disse assim: esse aí eu não posso fazer nada, mas eu não desisto. Diz a Bíblia aqui: houve um dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e o diabo deu um jeitinho de chegar lá. Deus, que conhece todas as coisas: viste tu, meu servo Jó? Não foi o diabo que incitou Deus, foi Deus que incitou o diabo. Viste lá? Já sabia que ele vinha no meio dos anjos para também querer argumentar alguma coisa e investir contra Jó. E Deus disse assim: eu posso contar com ele, ele é servo. Viste? Mas também tu o abençoaste. Claro que ele era abençoado. Por quê? Porque Deus o está olhando como servo. Não existe servo de Deus que não seja abençoado. Você pode não ter salário, mas duvido que tu durma com fome. Duvido. Duvido. Não é o teu salário que põe o pão na tua mesa, é o teu Deus. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de Deus. O dia que eu deixar de crer nisso, eu deixo de ser um pregador do Evangelho. Mas todo mundo precisa de dinheiro, pouco me importa. Enquanto eu tiver dinheiro, vou no mercado e compro. O dia que eu não tiver, eu vou comer do mesmo jeito. Viste tu o meu servo? Ah, mas tu fizeste isso, aquilo, o que você quer? Resolve logo, vamos para o final de conta. Eu quero acabar com ele. Está tudo na tua mão, mas a vida dele a mim pertence, você não toca. E assim foi. Mas o que é um servo? Um servo, já falamos. Recordo que já falamos. Não é alguém estático, parado. Servo é aquele que serve. Servir significa movimento, ação, gastar sapato, suar camisa. Não é isso? Servir é você estar fazendo alguma coisa. Se você serve, significa que você tem um Senhor. Você tem um Senhor? Mas para que você tenha um Senhor, você tem que ser servo. Se você não serve, você não tem um Senhor. Você está vivendo a sua própria vida. Porque na seara do Senhor Jesus, e ele mesmo já se intitula como Senhor, quando chamaram ele de Senhor, ele diz assim: olha, vocês me chamam de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Está isso escrito lá. E ele diz assim: se eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer muito mais uns pelos outros. Ele, sendo o Senhor, ele nos chama como servos. Se ele nos chama como servos, ele nos chama para um serviço. E quem está servindo a Deus não é abatido pela enfermidade. Deus não vai deixar que o serviço ao seu reino fique atrofiado, interrompido por causa de um vírus, de uma bactéria. Quantas e quantas coisas nós comemos cheias de contaminações e elas nem nos deixam perceber, enquanto que outros ao nosso lado estão caindo pelos mesmos males. Mas qual é a promessa? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Para quem é essa promessa? É para os servos. Somente para os servos, não é para qualquer um. Aí ele está dizendo: viste o meu servo. Enfim, o diabo investe até quando? Até onde? O diabo investiu na vida de Jó até o momento em que Deus permitiu. E Jó era um servo de tal maneira que Deus pôde usar o próprio diabo para investir terrivelmente contra a sua vida e deixar lá no capítulo 19, verso 25, a expressão gloriosa do coração de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Expressões como essas só podem sair dos lábios, do coração de quem é servo, íntegro, temente, desviando-se do mal, aquele que realmente sabe dos conceitos de Deus e os guarda. E nesta oportunidade, o que nós queremos ver? Se realmente as bênçãos de Deus recairão sobre nós ou as maldições recairão. Eu quero já te adiantar aqui
que se você tem o conceito de ter um bom emprego, uma boa casa, e enfim, ter tudo organizadinho, bonitinho, e você acha que nesse sentido Deus está na sua vida, eu quero deixar claro, este ministério não compactua com esta visão. Abençoado para nós não é quem tem os bens da terra, porque grandes personalidades da nossa cultura aí, da nossa sociedade, já baixaram ao inferno e deixaram riquezas incontáveis. Portanto, nós não temos a visão de que quem tem dinheiro tem Deus. Não é essa a nossa visão. Aqui, nós vamos ver no Salmo 86, a partir do verso 2, mais uma expressão que diz assim: preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque em ti confio, elevo a minha alma. Então veja bem, por que esse salmista suplica com confiança? Isso aí é uma oração de quem? De Davi. Porque ele vem com tanta confiança diante de Deus: salva-me, eu sou teu servo. Livra-me, eu sou teu servo, eu confio em ti. Eu tenho confiança para chegar diante de ti, porque eu te sirvo, eu sei que te sirvo. E eu sei que tu tens compromisso com aqueles que te servem segundo a tua palavra. Eu posso vir diante de ti. Lembra daquele rei? Como era o nome dele? Que ficou enfermo e Isaías foi lá? Zedequias. Isaías disse assim: olha, arruma a tua cama, tu morrerás. Ele virou para a parede, orou e disse: Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença, andei segundo a tua palavra, eu sou teu servo. Isaías ia saindo lá no pátio, o Espírito de Deus falou assim com ele: volta, porque eu tenho um servo. Isaías voltou lá na cama e disse assim: o Senhor ouviu a tua súplica, a tua oração, e ele te acrescentou mais 15 anos. Está vendo aquela sombra lá no relógio de Acás? Vou mostrar o quanto tu é servo, o quanto Deus te ama. O que você quer daquela sombra? Quer que ela adiante 15 graus ou que ela retroceda? O que você escolher, Deus vai fazer. E o homem diz assim: adiantar fica fácil, já é o caminho dela. Eu quero que ela volte atrás. E assim foi. E a ciência hoje prova isso. Então, irmão, quando você é servo, você vai com confiança. Deus, o médico disse que eu estou com câncer, eu sou teu servo. Deus, a virose está por aí, eu sou teu servo. Deus, o ar está contaminado. Deus, os homens sanguinários. Deus, as balas, eu sou teu servo. Deus, os acidentes. Deus, isso, Deus, eu sou teu servo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que tu és poderoso. Mas eu quero falar do conceito de servo mais uma vez. Servo é quem serve. Não adianta você dizer: ah, desde que Cabral chegou no Brasil eu sou crente, tenho 500 anos de crente. E alguém do teu lado pode ironizar e perguntar assim: você tem 500 anos de crente, quantos anos você tem de serviço a Deus? Servo é quem serve. Não adianta vir para a igreja passear. Hoje é dia de culto, eu vou lá, senta, bate palma, ouve a palavra, ora, sei lá o quê, mas depois vai viver a sua vida e esquece de servir a Deus. Quem serve a Deus no horário da igreja não é servo. Jesus Cristo disse o quê? Entra no templo, faz as tuas orações. Não, ele demonstrou que o conceito de igreja estava além do templo. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Se a tua casa ainda não virou uma igreja, você ainda não é servo. É lá que você tem que examinar a Escritura. É lá que você tem que orar. É lá que você tem que interceder duramente pelo teu vizinho. É lá que você tem que dobrar os teus joelhos. O dia tem 24 horas, nós participamos 1h30, 2 horas de culto. Que servo é esse?
Tenta dar para Deus pelo menos o dízimo da tua hora, do teu dia. E aqui ele está dizendo: preserva a minha alma, eu sou piedoso, ó Deus meu, salva o teu servo. Você só pode ter confiança diante de Deus, meu irmão, quando você realmente é servo. Por quê? Se você não for servo e pensar que é, você vai dizer: Deus, eu sou teu servo, né? Sabe como é que é? Deus, eu estou na igreja. Não é assim. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança perante o trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas só chega com confiança aquele em cujo qual Romanos 8,16 está funcionando, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Senão você vai chegar: Deus, se tu sabe como é, né? Se tu quiseres, tu podes me curar. Não, mas o que é servo? Eu sou teu servo, cura-me. Sai curado. Convicção, confiança. Reino de Deus é isso, irmão, é confiança. Enquanto as pessoas estão pregando um Deus de interrogação, nós estamos pregando um Deus de ponto final. Eu não sei, quem sabe, talvez que sabe, não, Deus é dele a história. Sou servo, eu sei em quem tenho crido, conheço. O Salmo 119, no versículo 125, ele diz: sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus textos com entendimento. Que entendimento é esse? Esse entendimento não é o seu entendimento. Esse entendimento é a revelação do Espírito Santo de Deus. Não venha para a igreja com os mesmos conceitos e ideologias lá do mundo. Já existia o mundo, já existiam as suas sociedades, já existiam os seus governos. Aí vem Jesus Cristo em Mateus 16,16 e diz assim: eu edificarei a minha igreja. Se ele edificou a sua igreja, ele deu normas para esta igreja, ele deu regras, e não deu as mesmas regras que o mundo dá. Não deu os mesmos conceitos que o mundo dá. Então, se você quer servir a Cristo, o que você aprendeu na faculdade não presta para servir a Cristo. As ideologias, a filosofia, não interessa. Os conceitos sociais, os conceitos humanitários, conceito social e humanitário é o que diz a Bíblia. É ela que diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo diz: não há maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus irmãos. Vai ver isso lá nos conceitos humanitários das faculdades. Aqui ele está dizendo: dá-me entendimento. Eu sou o teu servo, eu tenho buscado te servir, estou te servindo, mas eu preciso de entendimento, senão eu vou servir errado. Lembra que um homem chegou lá, acendeu a sua lamparina, acendeu lá o seu candeeiro, entrou para servir, era rei o homem, entrou para servir dentro do santuário, e os outros o expulsaram de lá: sai daqui, você não é da linhagem de Arão, você não é sacerdote, você é rei, sai do santuário. E ele insistiu. O que aconteceu com ele? Ficou leproso. Ele queria servir a Deus? Pode ser que queria, mas não tinha entendimento. Pode ser que quisesse, mas não tinha entendimento. E quantos procuraram servir a Deus sem entendimento? Lembra de Manoá, ou Manoé, pai de Sansão? Apareceu para ele quem? O anjo do Senhor, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, na sua forma pré-encarnada, apareceu para ele, e ele foi fazer um sacrifício, um holocausto. Quando ele foi oferecer, o Senhor disse o quê? Assim: não vou receber o teu sacrifício não, porque ele não reconheceu que aquele era Jesus na sua forma pré-encarnada. Aí Jesus disse assim: coloca ali o teu holocausto, o teu sacrifício. E depois ele diz assim: ai de nós,
Vimos Deus face a face, vamos padecer, vamos morrer. Jesus não recebeu. Por quê? Porque ele não tinha entendido que aquele era Jesus. Mas se você é servo, há uma testificação interior e você se apresenta diante de Deus com toda a convicção. E quando você pede entendimento, para que você quer entendimento? Para servir melhor, para dirimir as falhas, as dúvidas do seu serviço. É para isso que você quer entendimento. Quando nós viemos das rezas de missas, dos patuais, o nosso entendimento não era esse. Hoje não tem igreja com rótulo de evangélica, que não pegou a ignorância do povo dessa mesma época, das missas, das novenas, e não está utilizando hoje, escravizando um povo. Por quê? Porque ainda que existe um povo querendo servir, eles não têm o quê? Entendimento. E o Salmo 32:9 vai dizer o quê? Não sejas como cavalo, como a mula, sem entendimento, que por cabresto é conduzido, de outra forma não obedece. Você precisa de entendimento. Só pode ser servo se tiver entendimento, conhecimento. Aliás, a Escritura já diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Observa, seguindo mais para frente, profeta Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eis aqui quem? Meu servo. A quem sustenho. Você é sustentado por Deus? Aleluia. Meu escolhido. Você é? Em quem a minha alma se compraz. Você é este referencial? Pus sobre ele o meu espírito. Mas por quê? Porque ele é o quê? Servo. E qual é o servo? O servo não é aquele que entra. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, e anota, porque você não ouve em outros lugares. Só ouve aqui. Porque nos outros lugares tem muito covarde. Aqui não tem covarde. A nossa vida não é preciosa para nós mesmos, se ela não for primeiramente preciosa para Deus. Servo não é aquele que entra na igreja: Deus abençoa o meu negócio, abençoa, me prospera financeiramente, Senhor, Senhor, o meu filho, Senhor, a minha família, Senhor, eu. Quando você está centralizado na tua oração, você não é servo de Deus. Você só é servo de Deus quando a tua oração está centralizado à glória de Deus. Senhor, eu quero isso para que teu nome seja glorificado. Eu quero aquilo para que teu nome seja glorificado. Faz do meu filho um homem de Deus para que o teu nome seja glorificado. Faz da minha filha uma mulher de Deus para que o teu nome seja glorificado. Senhor, abençoa a minha casa de maneira que o teu nome seja glorificado. Tudo que vier às minhas mãos seja para louvor e glória do teu nome. Aí sim você é servo. Senão você não é servo. Pode estar lá com um colchão cheio de dinheiro, cheio de dólares, não importa, não é servo. Nós temos que entender o que é ser um servo. E ser um servo tem preço, tem renúncia e dói. Dói ser servo, meu irmão. Dói. Se não doer, você não está no caminho certo. Não acredita nesse evangelho barato e vagabundo que estão pregando por aí, não. Jesus é paz e amor e glória a Deus e aleluia. Mentira! Evangelho sempre foi regado com sangue. Conhece a história da igreja? Sabe qual foi o final de Paulo? Sabe qual foi o final de Pedro? De Tiago? De João Batista? De Estevão? Sabe como que Jesus Cristo nos resgatou? Foi que ele chegou no alto do monte e disse assim: olha, paz para toda a terra, estou indo embora. Foi assim? Cuidado com esse evangelho mamão com açúcar. Eu desconheço ele. Aliás, eu renunciei a ele. Eis aqui o meu servo. Eu sustento ele. Ele é meu escolhido.
a minha alma tem prazer nele, e sobre ele eu ponho o meu espírito, ele passa a ser templo do meu espírito, porque é meu servo. Você quer servir a Deus? É a questão, querido. Mas como que eu vou servir a Deus? Amanhã eu tenho que 8 horas estar no meu trabalho, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tudo bem, mas começa a orar: Senhor, eu quero te servir, eu quero espaço, eu quero tempo, e começa, meu irmão, ao invés de você decorar a novela, começa a decorar páginas da Bíblia. Ao invés de estar perdendo tempo com as fotonovelas, começa a ganhar tempo com o que diz a Bíblia. Ao invés de estar no telefone contando e etc, etc, vai para a oração e vai ver o que o Espírito Santo tem a falar contigo. Ah, eu sirvo um Deus vivo. Ele já falou contigo quantas vezes? Que prova você tem que serve um Deus vivo? Todo aquele que é servo tem como mostrar em si as marcas de Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 13, no verso 16. João 13, 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, ou seja, o apóstolo, maior do que aquele que o enviou. O servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Você é servo, não é maior do que o seu senhor. Você é enviado, não é maior do que aquele que te enviou. Observa bem se as pessoas não estão querendo ser maiores. Observa bem se os conceitos não são esses, de superioridade. Ah, eu tenho título, todo mundo tem que me servir. Não, aquele que é Senhor e aquele que envia, disse que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E a profecia de Isaías 42 começa sobre ele. O meu servo ali deveria vir com letra maiúscula, porque é a profecia inicial sobre Cristo. Mas Jesus diz em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, nós não somos maiores. Se eu não sou maior, eu não posso dizer o que ele já não tenha dito. Se eu não sou maior, eu não vou ter condições de fazer aquilo que ele já não fez. Se eu não sou maior, eu não posso ensinar, eu não posso falar o que ele já não ensinou, já não disse. Quando ele chega no final e diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É o que ele já havia ensinado. Se eu fizer diferente do que ele ensinou, eu não sou servo. E eu te pergunto, a distribuição dos objetos ungidos é a atitude de um servo? Só se for servo do diabo. Só se for servo de Satanás. A distribuição de um sabonete ungido para lavar a alma é a atitude de um servo? Jesus Cristo fez isso, mandou fazer, ensinou isso? Não, então é a atitude de um servo de Satanás. Por aí, é pela Escritura que você vai ver o que é um servo e o que não é um servo. Ser servo é necessário, além de tudo isso, ter coragem. E coragem também é um dom que o Espírito Santo dá. Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Só um servo pode ser testemunha, mas tem que receber a virtude do Espírito Santo. Você quer? Para servir? Um servo tem que ter libertação de conceitos. Um servo tem que entender que se ele serve a um Senhor, e o nosso Senhor é de onde? Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Então você tem que servi-lo com entendimento nas regras, nas leis que ele traz para as nossas vidas. Não são as leis que os homens fazem aí nos seus congressos, não são essas que regem a nossa lei. Com esta palavra, a gente põe a peneira de tal maneira que a gente vai ver que dificilmente se acha um servo.
Vão até usar argumento bíblico. Não, mas está escrito, devemos servir a lei de Deus e a lei dos homens. Me mostra essa Bíblia onde está escrito isso. Eu sou servo, eu só sirvo as leis da igreja. Sobre a minha vida só existe uma lei, e essa lei que existe sobre a minha vida não foi confeccionada pelas mãos ou pelas ideologias dos homens. E por fim, a Escritura diz que Deus se alegra na prosperidade de quem? Dos seus servos. Mas quem é servo? Quem é que serve? Deus vai dar prosperidade, mas o que é prosperidade? É ter dinheiro? Não. Prosperidade é você ser suprido em tudo que você precisa, no comer, no beber, no vestir, no descansar, a sua saúde, tudo isso, tudo que você precisa dia após dia sendo suprido, isto é prosperidade. Riqueza é outra história. Se Deus quiser acrescentar, Ele também acrescenta, mas prosperidade não é ser rico. Prosperidade não é você ter dinheiro na caderneta de poupança. Prosperidade é você não ter o dinheiro na caderneta de poupança e Deus trazer à sua vida tudo que você necessita. Isto é prosperidade. E Deus se alegra na prosperidade, mas de quem? Então sirva. Amém? Faça movimento. Você pode começar. Você não vai começar pregando, mas eu te garanto uma coisa, você pode começar lendo a Bíblia e orando. E isto é tão glorioso, porque tem muita gente que não consegue fazer isso, muita gente que não ouve nada disso, muita gente do que você alcançou. Então, meu irmão, os conceitos de um servo, é isso que você tem que entender cada vez mais, para que Deus trabalhe na sua vida, e que você possa ouvir de Deus palavras agradáveis, ouvir de Deus a direção. E tem mais, Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Quem é esse? O servo, irmão. Não tem pessoas por aí se suicidando? Por quê? Porque eles estão sendo tentados além do que podem resistir. Não tem pessoas aí roubando, matando, fazendo horrores, porque eles estão sendo tentados além do que podem resistir. Mas nós que servimos, não. Nós não seremos tentados, provados, além do que podemos resistir. Amém? Que aprendamos a ser servos, em nome de Jesus.